Olá, boa tarde. O programa Eclésia conversa hoje com Clara Raimundo e Pedro Marques do grupo Letare. A dupla regressa ao Festival J, que começa amanhã no Paul, na Covilhã. Olá Pedro, olá Clara. Regressam a um sítio que bem conhecem, mas num contexto diferente. O concerto será num espaço diferente. Sim, desta vez vamos atuar numa capela. Vamos atuar já amanhã, na primeira noite do festival. E é um espaço que nós achamos que no fundo, é o ideal para um concerto como o nosso, embora nós não nos importemos de atuar seja onde for, desde, sei lá, uma estação de metro ou o adro de uma igreja, mas a verdade é que nós gostamos que as pessoas possam não só cantar, mas também rezar connosco enquanto escutam as nossas músicas, enquanto participam nos nossos concertos. E, portanto, a capela será talvez o local ideal para o fazermos todos juntos, porque nós sentimos que uma componente muito importante de ser cristão, como nós somos e como é a maioria das pessoas que vai aos nossos concertos, é precisamente a oração. E a oração, nós podemos fazê-la sozinhos, mas se fizermos essa oração todos juntos, em comunidade, tem ainda mais força. E com a música, já dizia Santo Agostinho, que se calhar essa força é a dobrar. Portanto, estamos muito felizes por esta oportunidade. Pedro, o concerto será o último do primeiro dia do festival. Terá um alinhamento diferente por ser num espaço que convida ao recolhimento? O alinhamento não será muito diferente. O formato, sim. Nós vamos ter alguns músicos convidados que nos acompanham e o formato será ainda mais intimista e, portanto, convidará ao recolhimento, ao contrário da nossa última passagem pelo Festival J, em que atuámos no palco principal, e então o formato era muito mais alegre, havia muito mais dinâmica na música. São as mesmas músicas, mas apresentadas de uma outra forma. As mesmas músicas, surpresas. Sim, com algumas surpresas. Vamos ter uma música nova que nunca apresentámos ao vivo e em público, portanto, quem for ao Festival J vai ter o privilégio, acho eu, de ouvir pela primeira vez esta nova composição. E enquanto grupo, o que é que esperam desta experiência? Será enriquecedora? Sim, eu acho que todos os concertos que damos são enriquecedores, não é? São enriquecedores do ponto de vista estritamente musical, pela experiência que se ganha, mas muito mais do ponto de vista humano, por aquilo que partilhamos com as pessoas, o momento que partilhamos com elas e que elas partilham connosco. Sim, e no caso do Festival J é uma oportunidade única de contactar com pessoas que se reúnem e que vêm de todos os pontos do país e algumas, julgo eu, que até de outros países da Europa. E também é um festival ecuménico, portanto, nós normalmente nos nossos concertos temos exclusivamente católicos e neste caso vamos ter também evangélicos, já sabemos disso. Portanto, vai ser um concerto muito especial. Pedro, será também uma experiência que será um momento de inspiração para futuras composições? Sim, pode-se dizer que sim. Eu pessoalmente estou expectante relativamente àquilo que vamos apresentar de novidade, quer em termos de formato, quer em termos musicais, e provavelmente vou usar esse concerto como um barómetro para medir e ajudar a definir o caminho para o segundo álbum. E este regresso ao Festival J é marcante para vocês? O que é que significa? O Festival J é muito importante na vida dos Letare. Eu arriscaria a dizer que se não fosse o Festival J, os Letare se calhar neste momento não existiriam, ou se calhar o mais provável pelo menos era que mesmo que existíssemos não tivéssemos lançado já o nosso primeiro álbum, porque o Festival J é organizado pelo Padre Jorge, pela Banda J, e o Padre Jorge é nós costumamos tratá-lo por nosso padrinho, porque ele é que desde a primeira vez que nos escutou no primeiro Festival J, que nos deu imenso apoio e disse desde o início que nós tínhamos de gravar um álbum. Portanto, a nossa ligação ao Festival J é de imenso carinho e sempre que nos convidarem e sempre que tivermos a oportunidade de lá ir, iremos com certeza. E ir lá é também um momento diferente, é estudado com mais calma, há uma maior preocupação na preparação do concerto? Sim, até porque o Festival J
oferece-nos condições que normalmente não temos oportunidade de ter. Normalmente nós temos atuado pelo país todo, mas apenas os dois, apenas eu e a Clara, num formato mais simples. O Festival J oferece-nos a oportunidade de ter um concerto mais completo, com mais músicos e, portanto, fazer um trabalho que nós achamos melhor e proporcionar às pessoas um concerto, mesmo para quem já nos tenha ouvido antes, diferente. É fácil evangelizar pela música? Eu diria que é fácil porque eu sinto que a música, como se calhar a maior parte da arte, ajuda a abrir o caminho para o coração das pessoas. E neste caso, sendo música evangélica, música de mensagem cristã, ajuda-nos a abrir o coração das pessoas à ação do Espírito Santo. Se calhar, se nós quiséssemos dizer o mesmo a uma pessoa através de uma simples conversa, não conseguiríamos que a mensagem passasse tão facilmente como passa através de uma música, que tem essa mesma mensagem. Para o Pedro, compor com a palavra de Deus é fácil? O que é que sente quando está a compor algumas das canções? Bom, compor é um ato um bocadinho abstrato. Não está muito dependente da palavra propriamente dita. Escrever a letra está. Criar a música não está. Eu penso que todo o ato criativo, e sempre que nós criamos alguma coisa, quer sejamos artistas, quer não nos consideramos artistas, mas todos os dias temos atos, temos momentos criativos, eu acredito que isso é um eco da centelha divina em nós, do poder criativo, de criador original de Deus, que nos criou e nos deixou essa capacidade de criar. E, portanto, quando criamos, isso é uma extensão desse ato divino. Nesse sentido, sim, é fácil. Foi para isso que fomos feitos. Nasceram há 7 anos na paróquia da Reboleira, em Lisboa. Têm um disco editado, falam já num segundo disco. Que novidades é que vão havendo nos próximos tempos? Não temos uma agenda de médio prazo feita. Continuamos a trabalhar com o nosso ritmo, calmamente. A vantagem de não sermos profissionais. Exatamente. É essa, não é? Não temos os deadlines. O segundo álbum será uma realidade, exatamente quando não podemos revelar. Até porque não sabemos ainda, estamos a trabalhar nele, mas é à nossa medida e é ao tempo de Deus. Não temos nenhum contrato, portanto, mas vamos continuar a ser os Letare. Obrigada, Pedro. Obrigada, Clara, e que corra tudo bem no concerto amanhã. O programa segue agora com o passado do presente com Dom Manuel Clemente, que depois de 15 anos de emissão termina hoje. A vida do Papa Francisco inspira, por certo, o seu pontificado, inspira também muitas mulheres e muitos homens da Igreja Católica nestes dias e acredito que inspira também o São Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco, quando temos estado a fazer este percurso biográfico do Papa Francisco. Exatamente. Já nos disse ao longo das últimas semanas que se revê em muitas das suas opções, inspira-o também para um programa para a Diocese de Lisboa. Muito, aliás, boa tarde a todos os nossos telespectadores, muito porque esse é o lugar do Papa na Igreja. O ministério papal é continuar o serviço de Pedro, não é? O serviço de Pedro, como nós o reconhecemos nos textos evangélicos, confirmar os irmãos na fé, e é isso que ele faz com a Igreja de Roma, aliás, que é também a transmissora dessa fé apostólica de Pedro e Paulo, 2 apóstolos que lá viveram, pregaram e morreram. E por isso é uma referência constante para aquilo que nós, nas diversas igrejas locais, também procuramos continuar. E quando isso é tão expressivo como está a ser na vida do Papa Francisco, e já era
na vida do Bispo Bergoglio, na Argentina, ainda mais, porque, enfim, ganha uma outra expressão e por isso envolve-nos ainda mais intensamente, isso com certeza. Portanto, por convicção religiosa, mas também por experiência eclesial. E eu queria, neste último programa, deixar aquilo a que hoje tanto apelamos, ou seja, uma palavra de esperança, mas da esperança como Bergoglio, nessa entrevista que nos tem estado a servir de base das nossas conversas, a enunciou. O Papa Emérito, o Papa Bento XVI, naquela linda encíclica que ele escreveu sobre a esperança, diz que ela é uma virtude performativa, portanto, ela cria aquilo que enuncia, não é? Mas o Papa Bergoglio, nessa entrevista, fala da esperança de uma maneira muito particular, e eu agradeci ao Paulo que lesse esse trecho da entrevista. Para mim, a esperança está na pessoa humana, no que ela tem no seu coração. Acredito no homem, não digo que ele é bom ou mau, mas sim que acredito nele, na dignidade e na grandeza da pessoa. Apesar de tudo, a história continua em andamento. O homem continua a ter também atitudes altruístas, a escrever coisas muito belas, a fazer poesia, a pintar, a inventar e a desenvolver a ciência. Como acredito no futuro do ponto de vista humano, confio mais ainda partindo da perspectiva cristã da presença de Cristo no meio de nós. Não considero que se possa pensar, para já, na uniformidade ou na unidade plena entre os cristãos, mas sim numa diversidade reconciliada, que implica caminhar juntos, orando e trabalhando juntos, e juntos procurando o encontro na verdade. São aspectos fundamentais de uma esperança preenchida, e que ele enuncia em duas alíneas: a esperança na humanidade e no movimento ecuménico. E estes dois pontos, repito, são de uma importância fundamental e creio que têm de ser de um acolhimento absoluto, não é? Em primeiro lugar, a esperança na humanidade. Como ele diz, eu tenho esperança, claro que o que eu reparo, quer na Argentina, quer agora em Roma, a olhar para todo o mundo, o que eu reparo, diz Bergoglio, Papa Francisco, são coisas muito contraditórias, portanto há gente muito boa e há gente que é exatamente ao contrário, não é? Mas todos nós somos humanidade e olhando para a humanidade no seu conjunto, nós encontramos tanta gente que continua a criar, que continua a inventar, a inovar, gente aberta às dimensões bonitas da vida, à arte, à música, à literatura, ao avanço científico. Como é que eu não posso acreditar na humanidade? Porque está aí, se eu quiser ver com olhos de ver, não é? E com olhos de admirar, não apenas com olhos de censurar ou de criticar, que deixa sempre o melhor de fora, não é? Mesmo das pessoas que se criticam e que continuam a ter um potencial para fazer alguma coisa noutras condições e com outro acompanhamento. Portanto, este olhar positivo sobre a humanidade é muito importante e eu creio que é a nossa maior esperança. Uma situação como a nossa, a portuguesa, enfim, com tantas dificuldades que se sofre e que nós devemos sofrer com quem sofre, mas tem tanta gente que não desiste, tanta gente capaz de andar para a frente, de corrigir o que precisar de ser corrigido e de inovar o que precisar de ser inovado. Basta andar por aí, basta ouvir as pessoas, basta estar com jovens e com anciãos, com tanta gente que é uma expressão de uma humanidade que constantemente se reconstrói e que avança, né? E é muito importante que agora o Papa Francisco mantenha, como está a manter e como está a dizer e a repetir, essa esperança que já motivava o cardeal Bergoglio, portanto, a mesma pessoa. E ele diz a seguir que essa esperança é reforçada com a visão cristã, porque para um cristão que acredita que na própria humanidade está Deus, porque encarnou, e Jesus Cristo está agora presente e potencia infinitamente esta humanidade no seu percurso, só pode ter esperança. Eu aqui gosto de repetir aquilo que eu ouvi uma vez. Eu, em relação à humanidade, já não tenho ilusões, que é sempre capaz do melhor e do pior e de se contradizer absolutamente, mas tenho esperança. Não tenho ilusões, mas tenho esperança. E a esperança, como nós sabemos, é uma virtude teologal porque nos é infundida pelo próprio Deus e nos faz ver a presença de Jesus Cristo na humanidade que não desiste. Este é um primeiro ponto, a primeira linha. E a segunda é sobre o movimento ecuménico, em que ele diz que não podemos ter pressa nem queimar etapas, porque, no fundo, trata-se de respeitar as pessoas.
mais uma vez. Ou seja, quando nós falamos de movimento ecuménico, estamos a falar de reconstruir ou de alcançar a unidade entre os cristãos. Isso, movimento ecuménico. Depois há um espaço mais largo, que é o movimento interreligioso. Não devemos confundir os termos, muitas vezes confundem as acessões. O movimento ecuménico diz respeito, a palavra nasceu assim, a estes esforços que desde o final do século XIX, sobretudo, ao longo do século XX e agora no século XXI, se tem feito para reconciliar os cristãos. E ele diz que não se deve queimar etapas porque as várias tradições cristãs estão muito sedimentadas, com tal respeito pelas pessoas. Por razões melhores ou piores, por circunstâncias que foram as da história, o que é certo é que, desde o século X, cristãos latinos e cristãos gregos, falando em termos culturais, se foram separando. No século XVI e seguintes também, a cristandade ocidental, entre os chamados católicos e protestantes, se separou. O movimento ecuménico tem dado os seus passos. E de que maneira? Eu nem preciso sair da minha vida, né? A maneira como nós hoje falamos dos cristãos protestantes, ou dos cristãos ortodoxos, ou dos católicos, não é exatamente a maneira como falávamos nos anos 50, nos anos 60. O Concílio Ecuménico que nós lembramos, e em cujo cinquentenário estamos, Vaticano II, deu passos muito importantes nesse sentido, reconhecendo até que tudo aquilo que acontecia entre os nossos irmãos separados, né, no sentido da unidade, era já obra do Espírito. Portanto, nós tínhamos que entrar aí também, pois o Espírito sopra dessa maneira, e também por convicção, com certeza, e tem dado os seus passos. Mas, como digo, são tradições muito sedimentadas, que depois também se repercutiram em vivências, com vivências específicas, obras doutrinais. Não podemos fazer assim como se nada tivesse acontecido e tanta pessoa, de uma maneira melhor ou pior, mas enfim, como conseguiu, também andou. Portanto. E aí o Papa Francisco recupera aquilo a que desde os anos 30, sobretudo, se chamou o ecumenismo espiritual. Ou seja, a diversidade reconciliada. Exato, ou seja, ecumenismo espiritual no sentido de dar espaço e prioridade àquilo que o Espírito fizer, e abertura e oração nesse sentido, de disponibilidade interior, para seguirmos aquilo que o Espírito fizer, o Espírito de Cristo, não? O Espírito Santo fizer, no sentido de nos reconciliar. Nós não sabemos muito bem como é que será essa unidade, porque, entretanto, ela incorporará aquilo que cada tradição, agora no caso tradição cristã, foi elaborando dentro de si própria. E há aí muita coisa boa. Portanto, nesse sentido, com certeza que para nós, católicos e latinos, aquilo que foi sempre a relevância que os nossos irmãos protestantes deram à palavra de Deus é importante. Aquilo que os nossos irmãos da tradição oriental, grega, deram à vida espiritual, aos dinamismos do espírito, na conversão de cada um, é importante. Portanto, nós temos que criar uma unidade, recriar uma unidade que inclua tudo aquilo que o Espírito foi dizendo às igrejas também nesse sentido, né? E essa abertura do Papa Francisco também nesse ponto da construção ecuménica é muito relevante. Portanto, duas alíneas da mesma esperança. Portanto, esperança numa humanidade que está infinitamente potenciada por Cristo, que se fez homem, por um Deus que está connosco e que depois se desenvolve em todos esses campos da arte, à ciência, à solidariedade, com certeza, e esperança num movimento ecuménico em que as várias famílias cristãs se encontrarão mais à frente com aquilo que de muito positivo cada uma delas foi acarretando. E isto para o serviço do mundo, para o serviço da humanidade inteira. Aí também alargamos com certeza ao campo interreligioso e ao papel que as diversas tradições religiosas podem e devem desempenhar em termos de paz, não é? Porque quem acredita, nós não estamos aqui por acaso, mas que há uma vontade criadora que nos sustenta a todos, com certeza que nos inclui num projeto comum onde todos caibam também. Não é? Portanto, são motivos muito fortes de esperança. São motivos fortes de esperança também os jovens reunidos na Jornada Mundial da Juventude daqui a dias. Exatamente. E de que maneira? De que forma é que se pode, sobretudo, conjugar esta palavra para as novas gerações? Eu creio que é exatamente estando presente e quando nós estamos presentes com essa disponibilidade, digamos, com essa esperança, as pessoas, e particularmente os jovens, sentem-se confirmados em tudo aquilo que sentem dentro de si próprios como potencialidade para crescer. Portanto, um olhar positivo, um olhar de esperança, não um olhar desencantado, mas um olhar de esperança, um olhar, pelo contrário, encantado com aquilo que a humanidade, apesar de tudo, e sempre garante, é a coisa mais estimulante que há para que alguém cresça e possa olhar o futuro com outra cor. Sr. Manuel, como fomos dizendo ao longo
desta série de programas seria a última. Sim, sim. Digo que, infelizmente, se calhar para mim, para os nossos telespectadores, acredito que sim, que seja o fim de um formato onde apresentamos os temas da história, não o fim de uma colaboração com alguma regularidade aqui no programa. E também temos que olhar com esperança. Paulo, vamos lá ver, este programa durou 15 anos, não sei se há assim muitos programas em qualquer televisão. Sim, uma rubrica específica. Rubrica específica e todas as semanas. Com novidade, sem dúvida que sim. Começou quando eu era presbítero, padre aqui em Lisboa, depois quando eu era bispo auxiliar em Lisboa, depois quando eu era bispo do Porto, agora reencontra-me já como patriarca de Lisboa. Enfim, também na minha vida foi muito importante para, ainda deste modo, enfim, abrir o pensamento, a reflexão. Depois chegavam aqui também muitas sugestões. Pronto, é uma etapa bonita, e esta etapa dará lugar a outras etapas e também com outros protagonistas, não é? Porque há aí e muitos e bons. Por certo que sim. E neste momento é um enorme obrigado que temos que deixar. Eu que agradeço a Deus esta oportunidade e também a quem a proporcionou, e muito concretamente aqui ao meu caríssimo Paulo. Não, foi um enorme gosto ao longo destes anos todos termos ido conversando, e esse agradecimento chegava nos telespectadores, chega de quem está connosco a trabalhar por trás das câmaras, os que estão agora na atualidade, quem já esteve ao longo de muitos anos também, que era sempre um gosto virmos gravar para o Sr. Manuel Clemente. Era isso que acontecia. Ainda bem, porque é como eu costumo dizer em relação a outras coisas. O mais importante de qualquer reunião é a reunião. Ou seja, o encontro das pessoas. Depois tem consequências práticas, diretas, imediatas ou não, logo se vê. O mais importante da reunião é a reunião. Muito bem, Sr. Manuel, obrigado uma vez mais, muitas felicidades. Vamos nos encontrando, até breve. Até breve, que sempre fica desta ou daquela maneira. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado. O programa Eclésia regressa já amanhã, desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.